Salve de palmas aí, galera! Deixa eu passar aqui. Amém. Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, cada dízimo e oferta aqui levantado para sustentar essa igreja, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, realmente a abençoar essa comunidade, as comunidades da Igreja Cidade Viva. Que teu Espírito Santo capacite cada líder, Pai, cada pastor dessas igrejas. Peço também a oração, Pai, para que o Senhor continue abençoando este culto e que o Senhor fale em nossos corações. Assim que nós oramos, agradecemos. A Rede Livre diz? Amém. Amém. Pode se sentar, galera. Gente, hoje a gente vai continuar aquela série realmente de rotina. Deus e a rotina. E hoje a gente vai ter uma pregação especial porque teremos um convidado especial. Ele que é Rede Livre Old School. Certo? E eu quero chamar aqui meu querido amigo Samir. Salve de palmas para Samir, galera. Esse que é servo de Deus na missão. E é isso, eu peço que vocês estendam suas mãos aqui. Vamos orar pela vida de Samir. Ok? Todo mundo aí estenda suas mãos. Ok? Vamos orar pela vida dele. Oremos então. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome pela vida de Samir, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do teu servo, Pai, que ensina tanto, Senhor Jesus. Capacita tanto, Senhor. E realmente tem esse chamado de propagar a tua palavra. Peço, Pai, para que o Senhor use ele, Pai. Que ele possa diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. E que teu Espírito Santo, Pai, fale através dele para que realmente preencha nossos corações e possa nos abençoar. Assim que nós oramos e agradecemos, a Rede Livre diz? Amém. E a Rede Livre diz? Amém. Show! Valeu, Luizão. E aí, Rede Livre? Rapaz, eu admito que esse Rede Livre Old School me pegou um pouco, tá? Mas é verdade. Eu tô com o quê? Esse ano faz 10 anos que eu entrei na Rede Livre. 10 anos que eu estou na Igreja Cidade Viva. E que bênção, gente. Que bênção. Rapaz, tem Luquinhas aqui. Eu conheci Lucas hoje. Disse que tem 11 anos. Um tempo que... É Lucas? É Lucas. Caleb, nada a ver. Lucas é ele. Caleb disse que tem 11 anos. E nesse tempo eu já estava na Rede Livre. Que bênção, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Samir. Eu tenho 22 anos. Faço parte da Rede Nuvem. Eu sirvo na Rede Nuvem Aeroclube. Estou na Cidade Viva aí já há 10 anos. E que bênção, que privilégio poder estar aqui a convite do vosso querido líder Marcão. Para falar um pouquinho sobre esse tema muito necessário para a gente. Quem aqui hoje está de férias? Levanta a mão. Praticamente todo mundo. Acabou? Como assim acabou? Ué, por que acabou, Caleb? Sinto muito. Mas a maioria do pessoal aqui ainda está de férias e esse tempo de férias, ele é muito, muito bom para a gente poder descansar, para a gente poder dar uma renovada nas energias. E nada melhor do que a gente aprender também da palavra de Deus, como a gente pode descansar, certo? Esse é o tema da mensagem de hoje, mas vamos dar uma recapitulada. Quem estava aqui 2 semanas atrás, quando o Marcão ele pregou sobre esse tema? Muita gente já. Qual foi o tema de Marcão? E Marcão ele pregou sobre o acordar, certo? Ele falou sobre o acordar e a importância que o acordar ele tem nas nossas vidas, mas não somente para que a gente esteja na ativa já na correria, mas como a gente deve olhar para o fato de nós acordarmos todos os dias como uma bênção, como uma dádiva de Deus para nós, certo? E aí ele falou, né, de uma forma que citou o que a autora fala de uma forma muito bonita, o vestir-se da skin, né? Alguém falou aqui sobre todo mundo acorda com uma skin, tem dia que eu estou na skin meio emo, tem dia que eu estou na skin roqueiro, tem dia que eu estou na skin jogador, mas
a despeito de qualquer skin que a gente possa ter, a principal que a gente deve ter, cada vez mais ciente, é de que nós somos filhos de Deus, certo? Essa é a vestimenta principal que nós devemos ter ao longo dos nossos dias, e a gente deve ser lembrado disso a cada amanhecer. E aí, ele falou, né, ele citou que a autora, a Tish, ela fala sobre o seu batismo e como a lembrança desse batismo é muito especial para ela. E aí eu parei para pensar, meu Deus, quando foi que eu parei para lembrar do meu batismo? Não é algo que eu me lembro assim constantemente e não é algo que eu penso que eu deveria, entre aspas, me lembrar. Mas quando a gente para pensar enquanto cristãos, na representatividade do batismo, na importância do batismo nas nossas vidas, é algo assim muito grande. Porque é o momento em que nós professamos ao mundo, nós dizemos ao mundo, eu não pertenço a vocês, eu pertenço a Jesus. Certo? Eu caminho por aqui, mas eu não sou daqui. E esse é o convite de Jesus para nós também, né? Jesus, ele falou, eu não peço ao Pai para que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Então, nós andamos por aqui, mas nós não somos daqui. E lembrar do batismo é isso. É lembrar do quão especial é ser filho de Deus. Certo? Então, foi isso. Everson, semana passada, quem estava aqui semana passada? Bênção. Everson, ele falou sobre o Elda. Na hora da foto, foi mal. Qual foi o tema da pregação de Everson semana passada? Sobre o esperar, exatamente. A autora, ela fala sobre trânsito, né? E trânsito, principalmente aqui em João Pessoa, está caótico. E ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de levar um chá de cadeira no banco, ninguém gosta de ficar nesses momentos de espera em fila de supermercado, mas a gente aprende com Deus de que a espera ela é muito valiosa também, de que o Senhor ele fala nos momentos em que nós estamos muitas vezes mais quietos, o Senhor ele fala nos momentos em que nós estamos em uma velocidade mais devagar. O Senhor fala em momentos em que nós estamos, às vezes, sem o que fazer, sem o que pensar e, quem sabe, ao invés da gente continuar rolando feed de Instagram, TikTok, a gente simplesmente parasse, ficasse lá esperando com o seu carrinho de compras enquanto chega a sua vez. Quem sabe, assim, Deus ele não fala ao seu coração e, enfim, por que o povo fala que muitas ideias... Veio do nada isso aqui na minha cabeça agora. Mas o povo fala que muita ideia vem enquanto a gente está tomando banho, né? Enquanto a gente está no chuveiro, você para para pensar, caramba, naquela conversa eu deveria ter falado isso, eu deveria ter falado aquilo. Ou você pensa nos milhares de planos que você tem para poder mudar a sua vida em 30 dias, isso tudo durante o banho. Mas por que isso acontece? Porque são um momento em que a gente não tem mais nada a fazer além de tomar banho. Então esse momento de espera, ele é valioso ao longo dos nossos dias e nós estamos aqui esperando uma grande coisa, que é o retorno do nosso Senhor Jesus, certo? Então, o que é esperar? Teve uma questão, eu lembrei agora, isso não estava nem aqui no script, mas a igreja de Corinto, se eu não me engano, ela estava com um problema muito grande. Porque depois que Paulo pregou o evangelho, estava todo mundo de perna cruzada pensando, Jesus vai voltar, então, por mim, não estou nem aí, tenho que ficar só ele esperando. E aí Paulo ele fala, como assim vocês acham que vocês não têm que trabalhar? Como assim vocês acham que vocês não têm que cumprir com suas obrigações? Eu, que sou mensageiro do evangelho, eu trabalho todos os dias para não ter que pedir ajuda de vocês. Então, vocês têm que trabalhar. E tem uma canção muito bonita de Marcos Almeida que fala que esperar é caminhar, certo? Eu ouvi uma frase muitos anos atrás que fala se a nossa jornada, a nossa missão enquanto cristãos é caminhar, ficar parado é retroceder. Então, é para isso que Jesus ele nos convida. Ele nos convida a caminhar dia após dia com Ele, nessa jornada, nessa vida que é a vida com Cristo,
para que a gente não fique para trás e para que a gente não desperdice essa dádiva do dia a dia. E tudo isso acontece diariamente, certo? Marcão falou sobre o que é liturgia e tudo mais. E liturgia é tudo aquilo que nós criamos como rotina, aquilo que nós estabelecemos regras e passos. E o culto ele tem uma liturgia, como ele explicou. Nós temos uma liturgia ao acordar e também precisamos dessa liturgia ao dormir, certo? Vamos lá. Cadê? Luísa não está aqui. Mas tem Esté também. Quem aqui sabe ou já ouviu falar em neurociência? Uma galerinha já ouviu falar em neurociência. Alguém aqui não faz a mínima ideia do que significa neurociência? Tranquilo, Caleb. Vamos lá. Por que eu estou falando disso? Porque, gente, a neurociência ela é uma área da ciência que ela estuda o nosso cérebro, certo? Que ela estuda as funções do nosso cérebro, das nossas funções motoras e tudo mais, como a gente sente as coisas, como a gente toma decisões. Então, ela é uma parte muito importante. E por que eu estou falando disso? Porque o ato de dormir, o ato de descansar, que é o tema de hoje, ele também faz parte da tomada de decisões do nosso cérebro. Então, da mesma forma que você tem uma rotina para poder estudar, certo? Você também deveria ter uma rotina para dormir. Porque o nosso cérebro, ele funciona de maneira em que quanto menos esforço a gente faz para alguma coisa, melhor ele funciona, certo? Então, só que muito antes disso ser estudado e tudo mais, de pesquisadores verem em laboratório qual é o melhor horário para dormir, em que horário os hormônios eles são mais liberados no nosso corpo, isso já era mandamento, certo? O descanso ele já era mandamento. E vamos lá agora para o texto de hoje, Gênesis, capítulo 1, talvez a abertura de Bíblia mais fácil dos últimos meses para vocês. Não precisa nem procurar. Gênesis, capítulo 1, o último versículo. Verso 31. Todo mundo achou? Amém? Gente, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quem não achou, diz misericórdia. Alguém ajuda a irmã? Primeiro livro, vamos lá. A gente vai ler Gênesis 1:31 e do capítulo 2 a gente vai ler os 3 primeiros versículos, certo? Então, Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, essa é a Tua palavra que está revelada a nós, Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de lê-la, de aprender com ela e de aprender com tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, fala, Senhor, através de mim nessa noite, que eu seja boca Tua e que eu fale apenas o que Tu, ó Espírito, queira que eu fale para o Teu povo. No nome santo de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. Muito antes disso tudo de neurociência, de planos e estudos que envolvem como a mente humana ela funciona em relação à psicologia, em relação à antropologia, em relação à história ou quaisquer outras coisas, a gente tem o nosso Deus estabelecendo através de Moisés, lá no Monte... no Monte Sinai, os 10 mandamentos, exatamente. Então, dentro desses 10 mandamentos, nós temos o descanso
o sétimo dia, né, como um mandamento dado pelo Senhor. E lá no Gênesis, no princípio de tudo, Moisés, ele escreve que Deus, passado tudo que ele tinha feito, ele olhou e disse, e viu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, no sétimo dia, Deus, ele descansou de toda a sua obra. Vamos lá, gente. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é: o descanso é divino, certo? Para quem estiver anotando aí, Marcão disse que vocês são um exemplo de anotação, certo? Que ele cultivou isso em vocês, então isso é uma bênção. Para quem estiver anotando, o tema primeiro ponto é: o descanso é divino. Vamos lá. Quem aqui acha que Deus, ele precisa descansar? Deus, ele precisa descansar? Não, certo? Deus, ele é um ser divino. Deus, ele é vamos lá, de novo. Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente, certo? Então, qual foi o propósito de Deus ao ter descansado no sétimo dia, depois de ter completado toda a sua criação? Foi de ensinar a nós, meros humanos, meros mortais, de que, apesar de todo o trabalho que nós temos em nossa vida, nós precisamos descansar. O descanso, ele é fundamental, ele faz parte da nossa vida, e é por isso que vocês, estudantes, vocês têm o sábado e o domingo para descansar. É por isso que vocês têm o final do dia para aproveitar, certo? Vocês já pararam para pensar? O povo fala que o ideal em relação ao sono que todo mundo fala é de quantas horas? 8 horas. O dia, ele tem 24 horas. Se a gente faz umas continhas muito simples, gente, 1/3 do nosso dia é dormindo. Ou seja, 8, 16, 24. Ou seja, 1/3 da nossa vida, gente, é gasta dormindo. E aí você pensa, que perda de tempo, hein? Não, muito pelo contrário, que ganho de tempo, porque se você não descansa, como você faz as outras coisas? Certo? Então, o descanso, ele é necessário, e Deus, ele descansou. Ele descansou não porque ele precisava, mas ele descansou porque ele precisava ensinar o ser humano a descansar. Ele precisava ensinar de que o ser humano, ele necessita depender do Senhor em toda circunstância. Por quê? Porque se nós não ficássemos cansados, se nós tivéssemos esse anseio de parecermos super-humanos, a gente muito provavelmente diria: eu não preciso de um Deus. Eu não preciso de um alguém que esteja acima de mim. Então, o Senhor, por ser soberano, ele colocou em nós essa necessidade. Nós precisamos descansar. Certo? Lá no Êxodo, como eu falei, né? É dito, Êxodo 20, a partir do verso 9. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém? Então, Moisés, ele fala disso, ele estabelece isso. Na verdade, Deus, ele traz a Moisés, ele dá a Moisés isso como uma ordenança, né, para que ele passe ao povo. Por quê? Porque o povo precisava aprender a depender do Senhor. Vamos lembrar que nesse momento aqui, o povo vai entrar em peregrinação, e o que é que acontece? Eles já estão, na verdade, em peregrinação, né, saindo do Egito em direção à terra, e aí o que acontece depois? Eles sentem fome, Deus vai e manda maná do céu. Eles sentem fome de carne, Deus vai e manda codornizes, mas em todas essas vezes, Deus, ele fala para o pessoal:
recolham o necessário apenas para o dia de hoje. E quando chegar na sexta-feira, vocês recolhem para 2 dias. Certo? Por quê? Porque vocês vão recolher para a sexta e para o sábado. E quem descumprir essas ordenanças, vocês podem ver isso lá em Êxodo, lá em Levítico, lá em Deuteronômio. Quem descumprir essas ordenanças de você colher, querer pegar o que restou para o próximo dia, a comida apodrecia e a pessoa ela ficava impura. Por que isso acontecia? Porque Deus ele estava querendo ensinar ao seu povo que eles precisavam depender e confiar. O Senhor havia dito: todos os dias eu lhes darei alimento. E o povo não confiava. Caía maná do céu todos os dias, mas ainda assim havia quem duvidasse e queria colher para 2 dias. Então o Senhor quis ensinar o seu povo através disso. Amém? Então, nisso nós conseguimos entender que o descanso, ele é divino. Hoje, por questão de cultura, o domingo é o dia em que nós, cristãos, nós descansamos, certo? Mas ainda assim pode acontecer de uma pessoa trabalha no domingo, certo? Ela trabalha no sábado e no domingo, mas ela consegue folgar em algum dia da semana. Esse dia da semana pode ser o seu dia do Senhor. Pode ser o dia em que a pessoa descansa e a pessoa dedica a sua devoção, dedica o seu coração para que ele possa não fazer nada, ciente de que o Senhor ele está cuidando de tudo. Amém, gente? Então, só para que vocês não pensem que é somente no sábado que nós devemos descansar, tem uma linha, né, teológica a respeito disso, uma linha de igrejas a respeito disso, que são os adventistas do 7º dia. Alguém conhece algum adventista? Eu conheço também, é um dos caras ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida, de verdade. Sou muito fã dele, grande amigo meu. E eles descansam, vamos lá, aqui no texto que eu li em Gênesis, eles falam, o texto fala que, aqui, passaram-se a tarde e a manhã. E esse é um costume judaico, certo? De que o dia, na verdade, ele começa com o entardecer do outro dia. Ou seja, nesse momento, por agora, já começou o dia de amanhã para o judeu. Hoje, que é sexta-feira, a partir do pôr do sol, começa o Shabá deles, que é o sábado. É o momento de descanso e que eles guardam, certo? Então, pensem também nessa perspectiva como algo muito positivo, de que o momento de nós nos prepararmos para dormir já é, para o judeu, uma forma de entregar o dia diante do Senhor. Porque eu me preparo para dormir, eu me preparo para descansar e para dizer que o meu sono ele também está entregue a Deus. Então, com isso, o descanso é divino. Amém? Segundo ponto, o descanso também é rotina, como eu já tinha falado aqui. Quem aqui nessas férias está aproveitando para madrugar, para assistir série, para jogar? Tem alguém aqui ou vocês preferem dormir mesmo? Pode ser sincero, para conversar. Obrigado, Fábio, sincerão. Obrigado também, meu querido. Então, essa é naturalmente uma tendência que a gente tem de acabar passando mais tempo e tudo mais, tentando aproveitar o restante do dia. Mas nós, enquanto estudantes, nós, enquanto trabalhadores, nós temos uma rotina ao acordar. A gente acorda, deveria arrumar a cama. Não vou falar de vocês porque eu não conheço, né? Mas pode ter alguém que venda o banho para poder ir para a escola. Mas a gente tem essa rotina de acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, toma café, pega o transporte, vai à escola ou vai para o trabalho, trabalha, enfim. Toda essa rotina, ela faz parte do nosso dia a dia, certo? Mas a gente pouco se importa com o dormir. Principalmente quando a gente vai crescendo, né? Podem ter... Alguém aqui ainda pode ter os pais que se preocupam com isso, de você deve dormir cedo, 10 horas é hora de cama.
e acabou o celular, acabou a televisão, você vai dormir. Agradeça aos seus pais por isso. De verdade, porque quando você acabar ficando mais velho e você desregular o seu sono para você poder regular de volta, só Jesus na causa, viu? Então, agradeça aos seus pais por quererem que você durma cedo, que você descanse, porque você precisa, certo? Então, da mesma forma que acordar exige da gente uma rotina, o dormir também exige da gente uma rotina, certo? E exige que a gente coloque isso também diante do Senhor, certo? O salmista, lá no Salmo 3, verso 5, ele fala: eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustém. Salmo 3,5 fala: eu me deito, durmo e torno a acordar, pois o Senhor, Ele me sustenta. Então, porque o Senhor me sustenta, porque o Senhor, Ele é soberano sobre a minha vida, eu confio a Ele também o meu dormir, da mesma forma que eu confio o meu trabalho, da mesma forma que eu confio a minha rotina, a minha jornada na escola, os meus estudos, da mesma forma que eu confio os meus treinos. Por quê? Porque o Senhor, Ele continua sendo o dono de tudo. O Senhor, Ele continua regendo a nossa vida. Então, o dormir e o acordar, ele é bíblico. Você vê que o salmista ele fala várias vezes que no Senhor ele descansa. Jesus ele vai falar sobre o descanso, né? Logo após o Sermão do Monte, em que vários fariseus e mestres da lei vão tentando pegar Jesus em certas pegadinhas e fazer planos para que ele caia em alguma armadilha. Lá em Mateus 11, Jesus, ele quando fala sobre descanso, ele diz que ele é manso e humilde de coração. Recebam de mim o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certo? Ele vai sobre todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Então, o próprio Jesus, ele fala para nós sobre descanso inúmeras vezes. E vamos lá voltar para tal neurociência que eu falei no começo aqui da mensagem, certo? O que é que ela fala sobre o fato de nós dormirmos pouco, certo? Quando a gente dorme pouco, já tem gente aqui que naturalmente é mal-humorado de vida, né? Não precisa apontar para o colega, não. Mas tem gente aqui que é mal-humorado de vida. Quando acorda, precisa de 3 horas para poder iniciar o sistema e não fale comigo, não converse comigo, eu só quero existir, por favor, respeite o meu momento. Mas se você dorme mal, você naturalmente sente mais cansaço durante o dia, você fica com mau humor e irritação, você tem dificuldade para se concentrar, você tem menor desempenho nos seus estudos, problemas de saúde, como ansiedade, dor de cabeça. Então, esses são sintomas de pessoas que dormem mal. Já pensou? Você aí achando que precisa de antidepressivo no que vê, literalmente o teu mal é sono. Então, percebam como quando Deus ele pede para que a gente descanse nele, ele também está cuidando da gente nessa perspectiva. E também a neurociência ela fala que antes de você passar qualquer tipo de remédio para qualquer pessoa, o principal protocolo vai ser regulação do sono. Não queira colocar um Rivotril para dentro se você não está dormindo bem, não. Então, não vai valer a pena, certo? Então, cuide do seu sono, cuide do seu descanso, porque é muito mais importante do que você se entupir de medicamento. E claro, eu não estou dizendo aqui que os medicamentos não têm sua importância. Claro que eles têm. Mas nós precisamos aprender também a confiar no processo da psicoterapia. Nós precisamos aprender a confiar nos processos médicos, porque eles nos guiam também em direção a uma vida melhor, certo? E dentro dessa vida melhor, pode ter certeza que um bom profissional, ele vai pedir para que você durma bem. Tá bom, Sami, e no que isso se relaciona com a minha vida cristã? Se você dorme mal e você fica cansado, mal-humorado, não presta atenção em nada, como você vai glorificar a Deus com isso?
Como você vai glorificar a Deus sendo um mau estudante? Como você vai glorificar a Deus se você está pescando até a hora do intervalo? Porque na hora do intervalo, a energia vem na hora, né? O menino que estava dormindo de capuz fechado, logo levanta para poder correr para a quadra, os esfomeados correm para a cantina. Então, é isso que muitas vezes se passa, é isso que muitas vezes acontece, certo? Então, quando a gente cuida desses aspectos da nossa vida, a gente entende que nós estamos também glorificando a Deus dentro do nosso dia a dia, certo? Você glorifica a Deus sendo uma pessoa amável, que tem domínio dos seus impulsos e não está irritada toda hora. Você glorifica a Deus sendo um filho ou uma filha que é prestativo, que ajuda dentro de casa, que não está de preguiça. Você glorifica a Deus prestando atenção na sua aula. Você glorifica a Deus dando o seu melhor no seu trabalho, certo? E assim, não querendo ser um estraga-prazeres de vocês aqui, que estão de férias e tudo mais, mas Deus, Ele nos deu as outras 16 horas do dia para você fazer o que você quiser, certo? Deus, Ele lhe deu o restante das horas do dia para você fazer, para você buscar o que você quiser. Só que as outras horas, tudo bem, tem gente que não consegue dormir às 8 horas, tem gente que se sente bem com 6 horas e meia, 7 horas, e isso sem despertador, sem problemas. Mas tem gente que quer dormir 3 horas por dia para poder pegar embalado o resto do dia, vai trabalhar, estuda e vai jogar e fica conversando para poder aproveitar o máximo possível, quando, na verdade, você não joga direito, vai dormir, acorda cedo, se estressa no trabalho ou na escola por besteira, não presta atenção na aula. Então, assim, nada do que você faz com qualidade. Então, por que você insiste em estar dormindo pouco, em estar querendo aproveitar mais o tempo? Certo? Então, isso é uma falta de confiança. Certo? Isso é uma falta de confiança em Deus. Então, estejam cientes disso, de que quando você quer aproveitar o máximo possível de tempo, todo o tempo que Deus lhe dá, fora o tempo que você fica acordado, no meio da noite, você não está confiando de que Deus, Ele pode agir também através do seu sono. Você não está confiando de que Deus, Ele pode agir também através do dia em que você está produzindo. Certo? E, obviamente, para isso, você precisa minar suas distrações, você precisa focar no que está fazendo, né? Tirar o celular de perto, enfim, quaisquer outras coisas, mas a gente precisa confiar de que Deus, Ele age enquanto a gente dorme. Então, o que é que eu posso dizer para vocês? Use o seu tempo de dormir para dormir. É isso aí, para dormir. Vamos lá, Fabão, o caba mais forte de toda a comunhão de igreja Cidade Viva. Monstro. Você cresce ou não cresce se você não dormir direito? Não cresce. Então, temos aí um exemplo muito bem definido. E, recapitulando, certo? Primeiro ponto foi: o descanso é divino. Isso, muito bom. O descanso, ele é divino, certo? Deus, ele descansou, então a gente também precisa descansar. Segundo ponto, descanso também é rotina. O descanso também é rotina, certo? Nós precisamos aprender a confiar em Deus, nós precisamos entender de que nós temos tempo para fazer boa parte das coisas que nós gostaríamos de fazer ao longo do dia, certo? Se você não consegue fazer tudo, paciência, prioridades, porque você não é super-herói e talvez mais 6, 7 horas no dia não lhe fariam finalizar tudo que você tem para fazer. Não chora. Terceiro ponto, gente. A falta de descanso revela os nossos amores ou ídolos. A falta de descanso revela os nossos amores ou ídolos. Quem aqui sabe o que é um ídolo?
Quem aqui tem um ídolo? Teu nome? Rafael. Quem é teu ídolo, Rafael? Você? Deus. Certo. Teu nome? Igor? Quem é teu ídolo, Igor? Jesus, excelente. Quem é teu ídolo, Caleb? Jesus. Ninguém vai falar Cristiano Ronaldo, minha gente. O menino lá atrás. Gente, a falta de descanso, ela revela os nossos amores ou ídolos. Então, mas, antes de tudo, o que é um ídolo? É alguém ou alguma coisa que você admira muito. Mas, para uma definição um pouquinho mais aprofundada, ídolo é tudo aquilo que toma o espaço de Deus no meu coração. Certo? Ídolo é tudo aquilo que toma o espaço de Deus no meu coração. Então, se você ama mais a Cristiano Ronaldo, todos os seus feitos, a Neymar, Messi e companhia, se você ama mais Taylor Swift ou Sabrina Carpenter do que qualquer outra coisa na vida, sinto muito, mas você está em pecado. Eu não falo só de ícones do pop ou grandes jogadores do futebol, eu não falo só do pessoal da música, mas, gente, se você passa mais tempo no TikTok, se você passa mais tempo no Instagram, ou fazendo qualquer outra coisa, do que talvez pensando no caráter de Deus ou em agradecendo a Deus por quem Ele é, talvez seja um ídolo no seu coração. E com isso eu não falo necessariamente na gente estar pensando o tempo todo: Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso na minha vida. Tudo bem, isso seria maravilhoso, isso é maravilhoso se a gente conseguir fazer. Mas tudo aquilo que toma espaço no meu coração, que gasta as minhas energias, que faz eu bitolar da cabeça e pensar que só aquilo existe para que eu me satisfaça, é um ídolo no meu coração. Se você estuda de se matar, se você pensa que as suas notas, elas vão lhe definir, que as pessoas elas vão gostar de você porque você é super inteligente, talvez esse seja um ídolo no seu coração. É maravilhoso ser um bom aluno, eu continuo lhe recomendando muito, siga em frente, estude, mas por qual motivo você estuda? Por qual motivo você gasta tardes e noites estudando? Você fala que não vai sair, você fala que você não vai para o Mac com seus amigos, que você não vai jogar bola, que você não vai conversar com suas amigas. Por qual motivo? Porque você quer a aprovação dos seus pais, porque você quer a aprovação de todo mundo, porque você quer que todo mundo veja que você está estudando, que você tira boas notas? Talvez esse seja um ídolo no seu coração. Se você trabalha mais do que dá atenção aos seus filhos, aqui acho que temos poucos pais e mães. Se você trabalha mais do que dá atenção aos seus filhos, aos seus pais, se você estuda mais do que você dá atenção aos seus pais, ou você acha que o seu colega que está do seu lado na mesma jornada que você, ele não merece a sua atenção porque você está extremamente ocupado, talvez aquilo que você esteja fazendo seja um ídolo no seu coração. Certo? Então, a autora, ela fala: a minha disposição de sacrificar o descanso necessário e de priorizar o lazer ou o trabalho mais do que as necessidades básicas do meu corpo e das pessoas ao meu redor, com quem eu tenho bem menos paciência, depois de uma noite mal dormida, revela que essas coisas boas, entretenimento e trabalho, porque ela fala de trabalhar e de Netflix, quando chega o final da noite, revela que essas coisas boas tomaram um lugar elevado na minha vida. E ela continua: a verdade é que é bem mais fácil eu perder horas de sono para o entretenimento do que orar. Quando eu ligo o Netflix tarde da noite, eu não penso conscientemente, eu valorizo esse episódio de Friends muito mais do que a Deus. Muito mais do que minha família, muito mais do que minha vida de oração e o meu corpo. Mas os meus hábitos, escutem isso. Escutem isso. Todo mundo comigo? Dedo mindinho direito se você está comigo.
Obrigado. Mas os meus hábitos revelam e moldam o que eu amo e o que eu valorizo, quer eu admita ou não. Certo? Então, aquilo que eu falei, você não precisa estar dizendo, Senhor, eu te amo o tempo todo. E se você tem essa rotina de pegar no celular e ficar rolando feed horas antes de dormir, ou gastando tempo estudando até você cair no sono, ou fazendo qualquer outra coisa, essas coisas, os seus hábitos, aquilo que você faz repetidamente, vai definir muito mais ao que o seu coração está inclinado do que o que você fala, quer você admita ou não. Então, aquilo que você faz repetidamente é um hábito. Aquilo que você faz de maneira, às vezes até inconsciente, é um hábito. E essas coisas, elas são tornadas, elas alcançam muitas vezes um lugar na nossa vida que a gente nem espera, que a gente nem entende. É automático, é um hábito. Quem aqui nunca acordou de um cochilo no final da tarde? Tava assim, aquele solzinho meio alaranjado que você pensa, meu Deus, começou o dia. Aí você vai, corre, se arruma e fica lá na frente da porta, espera na van passar, ou esperando o seu pai chegar para você sair para a escola, porque infelizmente isso já aconteceu comigo. Deu acordar no meio do cochilo da tarde e me arrumar pensando que eu tinha perdido a hora. O hábito de ir para a escola me fez tomar essa atitude, certo? Então, querendo ou não, revisando aquele último ponto, né, que eu tinha falado, de que dormir ele é um ato de confiança em Deus. O salmista, lá no Salmo 127, um dos meus textos favoritos, ele fala, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede sono a quem Ele ama. Deus, Ele concede sono a quem Ele ama. Então, Ele fala através das Escrituras que se não for o Senhor que guarda a cidade, inúteis serão as tropas e os sentinelas que estão ali apostos esperando por uma guerra. E você vai ver, eu li Juízes há muito pouco. Juízes é um dos primeiros livros da Bíblia, assim, depois do Pentateuco, né, que é os 5 primeiros, que ele narra a história de um grupo que eles eram os governantes de Israel, certo? Que eram os juízes. E ele narra muita história, muitas batalhas, muita história sanguinária e tudo mais. E ele como Israel, nessa época, ela estava em pecado, ele estava contrariando ao Senhor, já não estava mais adorando a Deus, já não sabia mais quem era o Senhor. Muitas vezes eles iam para batalhas e eles perdiam, mesmo sendo o povo de Deus, porque eles não estavam com o coração centrado. Então, mesmo eles estando prontos para a guerra, mesmo eles estando prontos para destruir todo mundo, eles eram povo de Deus, eles batiam no peito para dizer, nós somos do Senhor, mas eles não conheciam mais o Senhor, porque eles não estavam em relacionamento com o Senhor. E aí, o Senhor os derrubava. O Senhor permitia que eles perdessem alguma batalha, o Senhor permitia que eles perdessem alguma guerra, para que eles entendessem que Deus, ele não é troféu de ninguém. Deus, ele não é troféu dos seus desejos ou das suas vontades. Certo? E isso aconteceu também no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, os israelitas, eles estão para batalhar contra os filisteus, e eles continuam nessa de não conhecer o caráter de Deus. E o que é que eles fazem? Eles pegam a Arca da Aliança, eles levam para o meio do acampamento e eles começam a gritar, e aí os filisteus, eles pensam, meu Deus do céu, a gente vai morrer, a gente vai ser destruído, mas vamos atacar. E aí os filisteus atacam e eles acabam com os israelitas. Eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham aquilo que era mais sagrado para o povo de Israel, mas mesmo assim Israel perdeu.
porque eles eram orgulhosos. Eles não colocaram o Senhor antes da batalha. E aí os filisteus vão e roubam a Arca da Aliança e levam para o povo deles. Certo? Então, é inútil. É realmente inútil você querer vigiar a cidade, você querer trabalhar horas e horas a mais, você querer estudar horas e horas a mais durante a noite, porque isso é fruto de falta de confiança no Senhor. Certo? Isso é fruto de falta de confiança no Senhor. E se isso é um hábito, talvez esse seja um ídolo no seu coração. E o motivo que nos faz perder o sono é, provavelmente, um ídolo no nosso coração. Por quê? Porque Deus, ele concede sono àquele que ele ama. Então, nós podemos descansar e tudo mais. E por que dormir é um sinal de segurança? Porque dormindo nós estamos vulneráveis, não tem ninguém olhando as costas da gente, não tem ninguém assim protegendo a gente, embora você dê um grito e sei lá, seu pai corra para o seu quarto, sua mãe corra para o seu quarto. Mas você está dormindo, não tem ninguém que está lhe vigiando a todo tempo. Certo? Você está cansado. Desligado no seu corpo só tem o seu cérebro e seu coração bombeando. Então assim, você está completamente desligado do mundo exterior. Então, o que é que você pode fazer enquanto você está dormindo, a não ser sonhar? E às vezes mal. Nada. Nada, a gente não pode fazer nada enquanto a gente está dormindo. Certo? E o que é que tem? E o que é que tem é que se a gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é confiar no Senhor. Entregar no Senhor, porque foi Ele que me concedeu o privilégio de poder ter uma boa noite de sono. Ele é que me concedeu esse privilégio de poder estar descansando. Então eu posso desfrutar disso, eu posso descansar, porque é o Senhor que está me dando essa noite de sono. Certo? Nós não estamos produzindo, nós não estamos estudando. Se você já dormiu com a cabeça em cima de algum livro pensando que você ia obter mais conhecimento, receba a inteligência. Você não recebeu, nós não estamos faturando, certo? Porque o momento que nós temos é de repousar. Dormir é um ato de temor ao Senhor, porque Ele concede sono a quem Ele ama, àquele que Ele ama. E isso a gente deve valorizar. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Show! Então, último ponto, certo? O último ponto que eu queria trabalhar com vocês é que o descanso é graça de Deus. O descanso é graça de Deus. Vim combinando com minha garrafa, vocês gostaram? Não achei no mesmo tom, não. O descanso, ele é graça de Deus. A autora, ela cita os anglicanos. Os anglicanos também são uma vertente do protestantismo, né? E os anglicanos, eles têm um livro que se chama Livro da Oração Comum. E tem uma oração que fala assim: guia-nos, Senhor, quando acordados, e guarda-nos, Senhor, quando dormimos. Que acordados vigiemos com Cristo e adormecidos descansemos em paz. Que acordados vigiemos com Cristo e dormindo descansemos em paz. Então, você não precisa chegar ao limite do seu vigor físico, você não precisa chegar ao limite do seu corpo para que você venha descansar. Certo? Tudo bem que é ideal que a gente dê o nosso melhor dia após dia. Que você possa finalizar um dia e pensar: eu posso não ter feito tudo, mas eu dei o meu melhor naquilo que eu fiz. No treino na academia, eu treinei concentrado, eu
Eu sinto que eu fiz o melhor treino que eu pude. Quando eu sentei para estudar, caramba, eu tinha 7 assuntos para estudar. Eu estudei 5, mas eu estudei da melhor maneira que eu pude. Eu tinha a louça para lavar. Eu não lavei tão rápido, mas eu lavei da melhor forma que eu pude. Até porque não pode deixar a louça pela metade, senão amanhã reclama. Então, o que é que a gente pode fazer quando nós estamos nesse sentido, nessa perspectiva, gente? Pedir para que o Senhor ele nos acompanhe ao longo do nosso dia e que Ele nos guarde enquanto a gente estiver dormindo. Por quê? Porque se nós estivermos cansados, tudo aquilo que a gente pode e precisa fazer ao longo do dia vai ser de menor qualidade. Certo? A gente vai fazer, não necessariamente mal feito, mas pode ser que seja mal feito. Pode ser que não seja com a qualidade que você gostaria, com a entrega que você gostaria. Certo? Você pode ter virado à noite estudando para uma prova, tirou uma nota boa, mas aí você pensa, caramba, não precisava ter feito isso. Era só eu ter estudado um pouquinho mais quando o professor deu a aula, ou era só eu ter mantido uma certa constância, certo? E aí você fica morto o resto do dia, você dorme mais do que deveria para o dia seguinte, e aí você já não faz o que você deveria fazer no dia seguinte, porque você dormiu demais. E começa o ciclo da culpa, e você se martirizando e pensando como você, enfim, precisa ajustar as coisas, certo? Então, para o nosso contexto aqui, se você está no seu limite, se você está vivendo de forma que tudo para você é no extremo, você não vai conseguir servir bem ao Senhor se você estiver no seu limite. Você não vai conseguir liderar se você for um líder e você estiver no seu limite. Você não vai conseguir pastorear se você for um pastor e você estiver no seu limite. Você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir treinar. Tudo aquilo que a gente tiver de fazer vai ser enfadonho, vai ser cansativo, vai ser difícil, se nós estivermos no nosso limite. Então, o descanso, ele é graça de Deus. E o que é graça? Alguém sabe definir o que é graça? Favor imerecido. Graça é favor imerecido de Deus. Então, é aquilo que nós recebemos quando nós não fizemos nada em troca para poder receber. O sacrifício de Jesus. Exatamente, Caleb. O sacrifício de Jesus é graça. Porque a gente não merecia, mas ainda assim a gente recebeu, e recebeu de graça. A graça é de graça. Certo? Então, isso, gente, o acordar, o trânsito, o tomar um chá, tomar um café, o escovar seus dentes, a conversa com seus amigos, o dormir, isso é o ordinário. E o que é ordinário? É o comum, é o rotineiro. Certo? A autora, ela fala em um dos capítulos que você pode morar no país mais rico do mundo, ou você pode morar no país mais pobre do mundo. No final das contas, a sua vida talvez ela se resuma a relação com pessoas e rotina. Você vai acordar, você vai buscar o que comer, você vai trabalhar, você vai dormir. As condições em que nós fazemos isso são diferentes, de fato. Depende de você, às vezes, ter um carro para poder se locomover, ou você vai de moto, ou você vai de bicicleta, ou você vai a pé. Depende, às vezes, da condição em que você dorme, mas no final das contas, tudo que a gente vai fazer, seja em Bangladesh, seja em Serra Leoa, seja em Monte Carlo, no Vietnã, nos Estados Unidos ou Chique Bahia, o que a gente tiver de fazer vai ser rodeado de pessoas que terão as mesmas 24 horas no dia e que também possuem uma rotina. Isso é o ordinário. Certo?
E tudo isso é graça de Deus. A vida ordinária, ela é repleta de graça. Ela é comum, mas ela é graciosa. Se você se pergunta porque sua vida não é que nem a tal influencer, que nem o tal influencer, pense que talvez ele não poste os momentos em que ele está sentado esperando na fila de um banco. Talvez ele não poste os momentos em que ele está parado no meio do trânsito. Ele não posta os momentos em que ele está quebrando a cabeça estudando. Ele não mostra esses pequenos recortes da vida que são chatos. E a vida, por horas, nós temos momentos que são chatos. Mas isso faz parte da vida. Isso faz parte do ordinário. E ainda assim nós estamos vivendo o dia que o Senhor nos deu para viver. E glória a Deus por isso. Certo? Glória a Deus por isso, porque no final das contas o acordar nos lembra que as misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida a cada manhã. O esperar faz com que a gente lembre, caramba, eu estou aqui esperando na fila de um banco, mas eu espero algo que é muito maior do que eu. Eu espero algo que é muito maior do que a minha existência, que eu espero pelo dia em que o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo, Ele vai voltar. E eu não espero somente no ato de ficar parado esperando, eu caminho em direção a isso. E como é que a gente pode apressar a vinda de Cristo? Pregando o Evangelho. Falando às pessoas da narrativa da salvação. Sobre a criação, a queda, a redenção e a restauração. Vamos lá. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas e as coisas eram perfeitas, as coisas eram boas. Quando Ele terminou de fazer tudo, Ele viu que tudo era muito bom. Nós lemos isso. Deus, Ele criou todas as coisas. Mas aí, o ser humano, Gênesis 3, o que aconteceu? O ser humano pecou. Essa é a queda. Mas, diante da queda, ainda assim, o Senhor, Ele promete que do descendente da mulher viria aquele que feriria as cabeças, que teria o calcanhar ferido, mas que ele ferirá a cabeça da serpente. Certo? Depois da queda, a gente teve essa verdade. E qual é essa verdade? A redenção. O que é a redenção? É a cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Essa é a redenção. É o fato de que Jesus, Ele redimiu, Ele transformou todas as coisas verticalmente e horizontalmente. Jesus, ele fez com que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai e nós estivéssemos buscando estabelecer melhores relacionamentos com nós mesmos. Certo? É isso que a cruz ela também significa. A cruz ela representa esse sacrifício, esse favor imerecido, ela representa essa graça do Senhor. Essa é a redenção. E a glorificação, a restauração, o que é? É o que acontecerá depois que Jesus voltar. Quando Jesus voltar, Ele vai transformar todas as coisas em novas. Nós viveremos no novo céu, nós viveremos numa nova terra, em que não haverá mais dor, em que não haverá mais pranto, em que não haverão mais guerras, não haverão mais disputas ou quaisquer outras coisas que nos façam chorar ou lamentar. Nós viveremos na eternidade dizendo que o Senhor, Ele é santo, 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 e que por isso nós podemos descansar. E aí sim será um descanso eterno. Amém? Essa é a narrativa da redenção. Criação, queda, redenção e restauração. E assim a gente pode apressar a vinda de Cristo. Evangelizar não é só dizer, ei, Jesus te ama. Ei, Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá conhecer nossa igreja. Não. Falar da redenção, falar do amor de Cristo é também falar sobre a cruz. É falar sobre a restauração. É falar sobre a ressurreição. Como, acho que foi Luiz que falou aqui, se a ressurreição de Cristo não existiu, vã é a nossa fé. Não teria motivo para a gente estar aqui. Se a gente está aqui é por um motivo. Porque Jesus, Filho de Deus, veio encarnado à terra, morreu e ressuscitou. E por isso nós proclamamos essa verdade.
Por isso a gente fala que o acordar é para a glória de Deus. Por isso a gente fala que o trânsito é para a glória de Deus, que a espera, que os estudos, que a nossa vida ela é para a glória de Deus. E o descanso, ele também é para a glória de Deus. Deus, ele é o Deus do ordinário. Eu queria chamar a banda já. Deus, ele é o Deus do ordinário. Certo? Do acordar os dentes, escovar... acordar os dentes. Do acordar, do escovar os dentes, do fazer a cama, das leituras que nós fazemos, de onde nós nos colocamos, certo? O Senhor, ele é Deus do ordinário. Isso é vida comum, isso é vida ordinária, e isso é uma vida graciosa. Você vai ter momentos chatos no seu dia, mais de uma vez por semana. Mas isso é a vida acontecendo. A pessoa mais rica do mundo passa por isso. A pessoa mais pobre do mundo passa por isso. Isso é a vida acontecendo. Nós nos enchemos muitas vezes de preocupações, a gente se enche muitas vezes de tarefas, de outras coisas. Mas no final das contas, isso é a vida acontecendo. No final a gente acorda, repete toda a nossa liturgia, toda a nossa rotina, com o leão do dia para poder matar, com o problema do dia para poder solucionar. E então, tornamos a dormir e acordamos mais uma vez. E é uma bênção poder ter um novo amanhecer, poder ter uma nova dádiva, poder ter uma nova perspectiva de vida, de que o Senhor ele tem acompanhado você todos esses dias. Da mesma forma que a autora fala, e que Marcão ele também falou, que a gente precisa buscar lembrar, ao acordar, que o Senhor ele é soberano sobre as nossas vidas, que eu sou revestido pelo amor do Pai, que esse seja também o nosso último pensamento antes de dormir. Muito mais do que a sua agenda que você fez no Google Agendas, no Notes, no Notion, na sua agenda de papel, os assuntos que você tem que estudar no dia seguinte, as demandas do trabalho que você tem que enviar, muito mais do que quaisquer outras coisas, que também é bom de você fazer, olhando para o teto lá, pensando o que é que você tem que fazer, muito mais do que quaisquer outras coisas, que você pense: obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Obrigado pela oportunidade que eu tive de viver debaixo de Tua graça. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. O Senhor me deu um dia para viver. O Senhor me deu as minhas atividades para serem feitas. E eu te peço agora por essa noite que eu estou para dormir. E isso é bênção de Deus. Isso é a vida comum. Isso é a vida acontecendo. Então, só para a gente se lembrar mais uma vez, o descanso ele é divino, porque o nosso Deus ele também descansou para nos ensinar a descansar. Ponto 2, o descanso também é rotina, pois precisamos dormir para estarmos bem para o dia que há de vir, certo? Nós precisamos dessa rotina, nós precisamos da hora de dormir, nós precisamos ter as coisas bem estabelecidas. Ponto 3, a falta de descanso revela os nossos amores e ídolos. Pois se alguma coisa tira o nosso sono, é porque eu não confio de que Deus ele consegue tomar conta disso. Deus ele consegue cuidar do que eu estou temendo. O controle ele é do Senhor. E quarto e último ponto, o descanso é graça de Deus, porque Ele concede sono àquele que Ele ama. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria te pedir para, nesse momento, pensar em talvez alguma coisa que esteja tirando o seu sono,
que esteja te impedindo de, mesmo no dia de correria, mesmo num dia de muitas atribuições, num dia em que você só volta para casa para poder dormir e começar tudo de novo. Queria que você pensasse naquilo que está tirando a tua paz e que você não consegue entregar ao Senhor. Que você pensa que você consegue resolver sozinho. Queria que você pensasse nisso e fizesse uma oração sincera para Deus agora. Dizendo: Senhor, eu te entrego o que está em minhas mãos, porque Tu és soberano sobre tudo. Eu quero confiar em Ti, porque Tu és o Senhor. Que você possa nessa noite, meu irmão, minha irmã, abrir mão daquilo que tem te feito viver uma vida inquieta, viver uma vida ansiosa. E aqui eu não falo daquela ansiedade patológica, não. Eu falo da ansiedade que talvez se resolva com a simples e breve oração, dizendo: Senhor, eu te entrego os meus medos e as minhas ansiedades, porque Tu tens cuidado de mim. Tu tens cuidado de mim. Tu transformas a minha mente, Tu transformas o meu coração, e Tu tens cuidado de mim. Eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar nos Teus braços, porque eu sei que Tu me concedes descanso, porque eu Te amo e Tu me amas. No nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se você conhece, cante isso. E em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é o meu descanso.
Mais uma vez, Rede Livre. Meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. E em teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Senhor, essa é uma verdade que nós queremos cantar, Deus. Que nos teus braços nós possamos descansar, Deus. No mais apertado e duro dia, na mais amarga e densa noite, que tenhamos certeza, Deus, que nós podemos correr para os teus braços, porque em ti nós podemos descansar. Em ti nós descansamos, Senhor, e louvado seja o teu nome por isso. Louvado porque o Senhor nos garante esse descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas são as tuas palavras, Jesus. Então ajuda-nos a confiar e a crer cada vez mais nelas, porque aquilo que tu falas não é lançado em vão. Ajuda-nos, Senhor, a ter cada vez mais certeza de que o Senhor nos guia em nossos passos. Ajuda-nos, Deus, a te enxergar nas mínimas coisas do dia a dia, no nosso cotidiano, porque lá o Senhor está. Lá o Senhor está. Tu não estás preso a essas 4 paredes e um teto. Tu não estás preso, Senhor, aos templos feitos por mãos humanas. Nós somos o teu corpo, nós somos a tua igreja, Deus. E nós te levamos onde quer que nós estejamos. Então que teu Santo Espírito possa, em nosso coração, transformar, dar sentido, dar fôlego e força para os dias maus que estão por vir. Que o Senhor nos ajude com pessoas a nos aconselhar diariamente. Pessoas que estão firmes na caminhada. Que o Senhor nos dê uma nova fome e uma nova sede por Ti, Senhor. Que não é abastecida somente na terça, na quarta do renovo, na quinta, na sexta-feira de Rede Livre, no sábado de Rede Nuvem ou no domingo de culto. Nos dê uma fome e uma sede insaciável por Ti, Deus, para que no nosso dia a dia nós estejamos firmes. Nós estejamos firmes, Senhor. Nós queremos uma fome e uma sede por Ti. Dá a essa geração, Senhor, uma fome e uma sede insaciáveis por Ti. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Ensina-nos a descansar, a repousar em Ti, porque Tu és um Pai de amor, porque Tu és um Pai de misericórdia. O Senhor cuida de todas as coisas, até mesmo das causas que parecem impossíveis. Mas para Tu, ó Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Por isso Te louvamos. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje, amanhã e por todos os dias. E a Rede Livre Altiplano diz... A Rede Livre Altiplano diz... Aplauda o Senhor. Eu queria pedir que vocês, antes de ir embora, falassem com no mínimo 10 pessoas. Se você está no meio, você vai para a direita. Se você está no meio, você vai para a esquerda. Se você está na esquerda, vai lá para o outro lado falar com o pessoal. Vambora, vambora. E é isso, gente. Para quem está nos acompanhando de casa, que Deus te abençoe, que o Senhor continue a guiar os seus dias, que o Senhor te faça descansar na certeza de que Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E o Senhor te faz descansar, meu irmão. O Senhor te faz descansar, minha irmã. Louvado seja Deus e até semana que vem.